Graças a Deus, irmãos. Estou com algumas impressões do Senhor no meu espírito e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E vamos realmente precisar da ajuda do Senhor, porque às vezes o Senhor nos ministra algo nos nossos corações, mas às vezes nos falta palavras espirituais para transmitir aquele sentimento que é espiritual. Mas contamos com a ajuda do Senhor, que Ele possa nos conduzir e nos atrair a Ele mesmo. Amém? Luciano, irmãos, esses dias ele teve compartilhando entre nós, e um dos assuntos que ele colocou foi a respeito da importância das Escrituras. E esse assunto ele tem estado no meu coração há alguns anos. E como é importante falarmos sobre isso nesses dias, não apenas de forma generalizada, porque se tem um período onde nós temos ouvido muito a palavra, é exatamente o tempo que nós temos vivido. De todos os tipos, você encontra diversas pregações, espalhadas aí em diversos lugares. Mas o que é que o Senhor deseja? Será que é apenas a palavra por palavra em si? Será que nós estamos expostos à palavra no sentido daquilo que o Senhor deseja, daquilo que é o seu coração? É uma das estratégias do nosso inimigo nos distrair até mesmo com a palavra de Deus. É uma das estratégias do inimigo em nos ocuparmos com tudo aquilo que não seja aquilo que o Senhor realmente deseja. E precisamos orar para que o Senhor nos leve ao centro da sua vontade. Precisamos orar para que o Senhor abra nossos olhos e nos conduza àquilo que Ele realmente deseja fazer no nosso tempo, no período em que nós estamos vivendo. E para isso, irmãos, nós precisamos muito da ajuda do Senhor. Nós precisamos muito estarmos atentos no nosso espírito. É importante falarmos também, antes de entrar no assunto, apenas como uma introdução. Eu ouvi certa vez e eu não compreendi muito bem, mas à medida que o tempo vai passando, nós começamos a entender melhor. Deus, irmãos, Ele não fala na nossa alma. Ele não fala. Deus sempre vai nos falar no nosso espírito. E como é importante entendermos isso, porque às vezes o Senhor pode ministrar a nós no nosso espírito, e a nossa alma às vezes ela pode estar muito agitada e nós não compreendermos o caminho que o Senhor deseja nos conduzir ao ministrar no nosso espírito. Ou às vezes nossa alma pode estar muito entristecida e nós também não conseguimos fazer a leitura daquilo que o Senhor deseja nos ministrar no nosso espírito. E por vezes nós ficamos assim, às vezes altos e baixos. E aí o tempo vai passando e nós ficamos sem uma direção clara daquilo que o Senhor deseja nos conduzir com respeito à sua vontade. E precisamos entender isso de forma clara, irmãos, porque, como disse, Deus fala no nosso espírito. A obra de Deus é no nosso espírito. A revelação do Senhor é no nosso espírito. O que Ele deseja fazer em nós, graças a Deus, que já começou no nosso espírito. E precisamos, entre o espírito e a alma, nós precisamos da luz do Senhor, para que, ao ouvirmos a sua voz, as nossas almas elas sejam conduzidas ao pé da cruz, para que possamos compreender a direção do Senhor e respondermos a ela. E
o Senhor nos ajude para que isso fique claro, irmãos, para aqueles que são mais velhos, para aqueles que são mais novos, isso fique claro para aquele mais novo irmão. Nós precisamos estar claros do falar de Deus no nosso espírito, as impressões que o Senhor deseja nos trazer, nos conduzir e, acima de tudo, respondermos a isso. Vamos orar mais uma vez, colocar esse tempo diante do Senhor e pedir que Ele nos conduza aqui, amém? Querido Pai, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã, trazendo a nós aquilo que o Senhor deseja, seja com quem fala e com quem ouve, Senhor. Nos aquietar na Sua presença e nos ajude a ouvir a Tua voz. Ela nos encoraja e ela nos anima e nos traz direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos um texto muito conhecido de todos nós, que está em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, nos conta a respeito de 2 discípulos no caminho de Emaús. E nesse texto, irmãos, existem princípios claros daquilo que o Senhor deseja extrair de cada um de nós ao estarmos expostos diante da Sua palavra. Só contextualizando para os irmãos, esse dia era um domingo e aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, eles estavam voltando para a aldeia. Eles estavam desanimados, eles estavam tristes, porque o Senhor, o seu Salvador, aquele que havia de redimir Israel, estava morto. Aquele que veio, operou muitos milagres, fez grandes obras, aquele que eles seguiram, agora estava morto. Esses discípulos do caminho de Emaús, nós vamos ver aqui, que eles tinham já ouvido falar de que Jesus havia sido ressuscitado, eles tinham a palavra dentro de si, mas eles não foram capazes de, naquele primeiro momento, entender ou crer que Jesus estava ressuscitado e que eles precisavam então agora se voltar e continuar aquilo que o Senhor os tinha designado. Mas ao invés disso, eles preferiram ficar em si mesmo. Ao invés de crerem na palavra do Senhor no primeiro momento, eles simplesmente estavam voltando para a aldeia sem esperança, desanimados. No versículo 1 do capítulo 24, diz que Maria Madalena, ela vai ao sepulcro juntamente com as outras mulheres. Lá elas têm aquela experiência lá da pedra removida, do túmulo vazio, e elas também têm a experiência de ver o Senhor e precisa voltar para poder dar esse testemunho. E esses discípulos do caminho de Emaús, eles tinham todo esse conhecimento, e nós vamos ver aqui no texto, mas nada disso foi suficiente para que eles se voltassem para o Senhor. Repito, Deus fala no nosso espírito. Eles estavam, irmãos, na esfera da sua alma. Eles não conseguiam compreender e ouvir o Senhor. E o versículo 13, a partir do 13, vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A distância entre Jerusalém e essa aldeia era de aproximadamente 60 estágios. E já era tarde e eles estavam caminhando para essa aldeia entristecidos. E Jesus aparece para aqueles discípulos ali no caminho de Emaús. Verso 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É claro que aqui o Senhor ele não apareceu a eles. Alguns irmãos falam dessa forma, que talvez a aparição do Senhor aqui foi de forma teofânica, talvez de uma outra forma que eles realmente não conseguiam perceber o Senhor. Mas eu prefiro ficar com aquilo que é mais provável no texto. Os seus olhos realmente estavam fechados espiritualmente. Eles estavam com seus corações tristes. E isso foi o motivo deles não conseguirem ver o Senhor. E às vezes, irmãos, essa também é a nossa condição. Nós conhecemos o Senhor, temos a experiência de ver as suas obras, seus milagres. Aqueles discípulos, eles andaram com o Senhor, mas nesse momento eles estavam entristecidos. Nesse momento aqui, eles não conseguiam ver Jesus. Jorginho falou muito bem aqui que às vezes a vitória, às vezes não, de fato, a vitória já nos foi alcançada em Cristo, mas o assunto está no nosso coração. Nós precisamos nos apropriar daquilo que já nos foi conquistado em Cristo. Mas às vezes no nosso coração realmente existem situações que parecem ser impenetráveis, humanamente falando. E aqueles irmãos ali, eles estavam com seus corações fechados. Talvez, lendo o texto, para nós que estamos bem distante, é fácil julgar, né, digamos assim. Mas no contexto daqueles discípulos, eles tinham pensado: poxa, o nosso Senhor está morto. Aquele que havia de redimir Israel não está mais entre nós. A esperança deles tinha ficado com a sua última visão de Jesus, que foi pendurado na cruz, cheio de sangue, morto naquele madeiro. O Jesus que antes ele viu ressuscitar Lázaro, Jesus que fez cegos se enxergarem, o Jesus que operou muitos milagres e eles viram com seus próprios olhos, agora esse Senhor está morto. Agora a visão que eles têm é que Jesus não está mais entre nós. Eles pensaram: acabou, terminou a nossa esperança. Nós vamos voltar para a aldeia. Alguns outros estão lá em Jerusalém, mas os irmãos sabem como é que eles estavam. Eles estavam trancados, escondidos. Todos os discípulos, irmãos, eles ficaram desesperados com a morte do Senhor Jesus. Eles não tinham compreendido, até aquele momento, o assunto que o Senhor o tempo todo tinha falado para eles. E continuando o texto, verso 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos ou desanimados. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus aqui é um estranho, que apareceu do nada e estava desapercebido a respeito das ocorrências dos últimos dias.
do ponto de vista deles. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Era isso que estava no coração desses dois discípulos do caminho de Emaús. Era ele que havia de redimir a Israel, mas já se passaram 3 dias. Ele morreu. Ele não está mais entre nós. Terminou a nossa esperança. E ele diz assim, o versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. O que é que esse discípulo está dizendo aqui para esse estranho? Ele está dizendo, olha, algumas mulheres, elas foram lá no sepulcro, de madrugada, bem cedo, e viram lá a situação, viram o contexto, falaram que ele ressuscitou, e aí alguns dos nossos irmãos foram lá ao sepulcro verificar a exatidão de tudo isso. E o que ele diz no finalzinho, mas não o viram. Ou seja, ele está dizendo para Jesus aqui, olha, as mulheres foram lá, e os discípulos também foram lá verificar tudo isso, mas não viram Jesus. Então, nos seus corações, eles estavam acertados de que Jesus não havia ressuscitado, de que Jesus estava morto. E por isso, irmãos, eles estavam muito tristes. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O texto aqui, irmãos, esse versículo é apenas um resumão da explanação da palavra que o Senhor trouxe àqueles discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus falou para ele: ó, vocês são nécios e tardos de coração. Eu vou explicar para vocês, de acordo com as Escrituras, o que aconteceu. E o Senhor começou a discorrer com eles, desde Moisés, explicando também através dos profetas, tudo o que havia de acontecer até aqueles dias. O próprio Jesus, irmão, a própria palavra, o verbo vivo, estava agora falando as Escrituras para eles. E é esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. É a partir daqui, irmãos, que nós conseguimos perceber que a palavra de Deus, ela de fato é viva, eficaz e mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E a palavra de Deus, ela fez exatamente isso na vida desses 2 discípulos. À medida em que o Senhor foi trazendo a eles a palavra, explicando a eles as Escrituras, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas,
Jesus começou a trazer a eles a palavra. E o que nós vamos ver aqui, e precisamos que o Senhor realmente nos ajude a compreender isso, que é a partir desse ponto, irmãos, quando a palavra vem até aqueles 2 discípulos, não esqueçamos da condição na qual eles estavam, desanimados, seus olhos fechados, tristes, voltando para a aldeia. Mas a palavra veio. Bendito seja o Senhor, porque independente da nossa condição, a palavra sempre vai vir até nós. Independente do nosso contexto de coração, de vida, de circunstância, o Senhor sempre vai trazer a sua palavra até nós. E como isso é verdadeiro, irmãos? Porque às vezes nós nos encontramos em situações onde absolutamente ninguém consegue tocar, humanamente falando. Mas quando você se aproxima das Escrituras, a palavra de Deus ela tem poder para fazer isso. A palavra de Deus ela consegue tocar, ela consegue aproximar aquele assunto, ela consegue trazer você de volta aquelas coisas onde ninguém consegue. Mas a palavra de Deus ela tem poder e ela faz isso. A palavra de Deus ela consegue penetrar absolutamente tudo e faz aquilo que realmente está escrito. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela consegue discernir as intenções do nosso coração. E nesse contexto, o Senhor fez nada mais, nada menos do que expor as Escrituras àqueles corações que estavam cansados, desanimados, entristecidos. E sempre será esse o caminho para voltarmos a Deus, nunca outro, irmãos. Sempre quando nos voltamos à palavra, é que podemos ser animados, podemos ser reavivados e podemos ser encorajados. Nunca outro. Precisamos que, como eu falei no início, precisamos que o Senhor, Ele abra a sua palavra para nós, nos mostrando a sua vontade, aquilo que Ele realmente deseja. E aí depois que o Senhor expõe as Escrituras, verso 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus, eu tento colocar minha mente aqui nessa cena. Os 2 discípulos, Jesus muito provavelmente à esquerda, é o que eu acho, e Cleopas no meio e o outro discípulo à direita. Não está escrito isso não, irmãos, mas só para nós entendermos. E quando eles iam se aproximando da aldeia, e ele faz menção de passar adiante, o texto diz: eles o constrangeram. Verso 29, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Os judeus jamais convidariam um estranho para poder ficar com eles. Jamais, irmãos. A essa altura, a palavra já tinha penetrado, e nós vamos ver isso aqui, todos os obstáculos na vida daqueles homens. A essa altura, a palavra de Deus já tinha vencido todas as barreiras que tinha no seu coração. E quando o Senhor faz menção de passar adiante, eles estavam já constrangidos no seu coração, que eles não puderam fazer outra coisa a não ser dizer: Senhor, fica conosco. Eles falaram: tu não és mais um estranho, fica conosco. Porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram,
mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11 com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, porque eles são constrangidos pela palavra que eles ouvem, e eles pedem que o Senhor entre para ficar com eles. Depois que isso acontece, os seus olhos são abertos. Depois que isso acontece, eles voltam naquele mesmo dia, que já era noite, cerca de mais 60 estágios, voltando para Jerusalém. O mesmo caminho que eles percorreram naquele finalzinho de tarde, eles agora estavam animados, encorajados, e eles agora podem voltar enfrentando aquela noite, os perigos daquela estrada, mas eles voltam com seus corações reavivados e animados. E por que isso foi possível, irmãos? Isso foi possível não apenas, por favor, escute com muita atenção. Isso foi possível não apenas porque o Senhor trouxe a palavra a eles, mas porque eles responderam àquilo que o Senhor trouxe a eles. Muito provavelmente, quando o Senhor fez menção de passar adiante, se eles não pedissem para o Senhor entrar, muito provavelmente o Senhor ia seguir seu caminho. Mas ele faz menção de passar e eles falam: Senhor, fica conosco. E eles vão explicar isso lá na frente. Ele diz: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? E às vezes é assim também na nossa experiência, irmãos. Às vezes nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, os nossos corações queimam ali diante daquilo que nós estamos ouvindo, mas é necessário darmos o segundo passo. Às vezes o Senhor ele faz menção de passar diante de nós, mas é necessário a gente responder: Senhor, fica conosco. Senhor, estou ouvindo a Tua voz, então me ajude, Senhor. Quantas e quantas vezes nós ouvimos a palavra, os nossos corações queimam, mas só isso. Nós não convidamos o Senhor da palavra para estar conosco. E aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles foram constrangidos pela palavra e eles convidaram o Senhor para estar com eles. E porque eles fizeram isso, os seus olhos foram abertos. Porque eles fizeram isso, eles foram animados e eles voltaram para Jerusalém e testemunhou da ressurreição de Jesus. E hoje o tempo não permite, mas se o Senhor nos der uma outra oportunidade, a parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, ela tem tantos princípios também a respeito desse assunto que nós estamos falando aqui. A parábola do semeador, irmãos, ela fala de alguns tipos de corações ao receberem a semente. Um deles, vamos lembrar aqui rapidamente, é o coração que recebe a palavra à beira do caminho. Esse coração que recebe a palavra à beira do caminho, o texto diz que logo o inimigo arrebata aquelas palavras. Se você for ler com cuidado essa parábola e pedindo luz do Senhor, nós vamos ver que o Senhor ele deseja nos falar algo muito importante nessa parábola do semeador. Porque quando a semente cai à beira do caminho, e à beira do caminho passa muita gente, são muitos pés que passam por ali, e aquela terra se torna uma terra pisada, não é isso? Então a palavra ela termina ficando sufocada, ela não consegue produzir frutos. E às vezes, irmãos, o Senhor fala no nosso espírito, e às vezes a nossa mente ela está tão cheia de tantos outros pensamentos, são tantas vozes, são tantas pessoas passeando na esfera da nossa mente, tantas circunstâncias, tantas situações, que a palavra ela fica ali, ela não consegue sair e produzir fruto.
Não esqueçam, irmãos, Deus fala sempre no nosso espírito. E nós precisamos permitir que o Senhor nos ajude para que a nossa alma seja trabalhada de tal forma, para que o falar de Deus no nosso espírito domine todo o nosso ser. Se não for assim, irmãos, nós vamos ser nada mais, nada menos do que crentes que apenas ouve e nunca produz fruto. Nós vamos ser crentes que ouvem e nos tornamos apenas conhecedores da palavra. E ela não consegue produzir aquilo que ela deseja produzir em nós. Porque o assunto na palavra, nunca, irmãos. O assunto está no nosso coração. É sempre bom lembrar, acho que eu já compartilhei aqui com os irmãos uma vez, eu acho que não existe capítulo melhor para poder ilustrar isso que eu estou falando, a não ser Neemias capítulo 8, onde você vê as duas coisas acontecendo. A palavra é restaurada, por meio de Esdras e Neemias. Eles trazem a palavra à congregação. Aqueles irmãos ali, eles tinham vindo do cativeiro depois de 70 anos. Eles já não ouviam a palavra há muitos anos. A palavra estava fechada. Por meio de Esdras e Neemias ali, então, o Senhor traz à tona as escrituras. E Esdras e Neemias, ele vai no púlpito e começa a trazer a palavra àqueles ouvintes ali. E se você for ler aquele texto, diz exatamente assim, que à medida em que eles ouviam a palavra, eles eram conduzidos ao arrependimento. E eles não apenas isso, eles ruminaram aquela palavra até o romper do dia. E no dia seguinte, eles continuaram ainda à disposição da palavra. Irmãos, não nos enganemos. Deus precisa desse ambiente. Por um lado, a palavra precisa ser aberta. Por outro, aqueles que ouvem precisam ter um coração disposto a ouvir a palavra. E não apenas isso, responder aquilo que tem ouvido. Porque, irmãos, como disse, no tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo tanta coisa, tantas palavras. Mas qual tem sido a resposta? O que é que nós temos respondido ao Senhor? As impressões que Ele tem trazido no nosso interior? Qual tem sido a nossa reação? Em Neemias capítulo 8, quando a palavra veio, eles voltaram a morar nas cabanas, porque eles tinham ouvido a profecia por meio de Esdras, coisa que não acontecia há aproximadamente 1000 anos. Agora que a palavra veio, eles então se reúnem em cabanas, e Deus traz arrependimento, confissão de pecados. Ainda no texto de Neemias, no capítulo 9, Deus traz separação. Eles que tinham se misturado com povos de outras terras, alguns tinham casado com mulheres estrangeiras, mas porque a palavra veio, eles agora conseguem se separar disso. Aqueles laços, eles agora já não têm mais, porque a palavra veio e penetrou aqueles corações. Nunca, irmãos, será diferente. Às vezes nós queremos a visitação do Senhor, às vezes nós queremos avivamento espiritual, mas como isso vai acontecer se nós não respondermos o Senhor no nosso espírito? Como, irmãos, vai acontecer uma visitação do Senhor se, ao ouvirmos a palavra, nós endurecemos os nossos corações? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Se você for ler a história da igreja, todos, sem exceção, todos os avivamentos que houve na história, tudo que Deus fez através dos homens do passado, todos, eles responderam a palavra do Senhor. Todos, nunca foi diferente. Eu não sei te explicar, mas Deus quis contar conosco. Deus quis, ao trazer sua palavra, que nós pudéssemos responder a ela. E ainda em relação à parábola do semeador, tem a palavra que cai no solo rochoso, não é verdade? E quando a palavra cai no solo rochoso, ela também não consegue produzir frutos.
porque aquele solo rochoso, ele é duro, a palavra ela não consegue germinar ali, ela não consegue produzir raízes. As raízes, uma plantinha, quando ela nasce em pedras, as raízes não entram, né? Fica tudo muito solta, então facilmente você tira. Então, da mesma forma, irmãos, às vezes o nosso coração é como um solo rochoso. A palavra de Deus até vem, ela até permanece ali por algum tempo, mas ela não consegue produzir raízes profundas. Por quê? Porque o nosso coração ainda está endurecido, com aquele pecado não confessado, com aquele perdão não liberado, com aquela situação não resolvida, e a palavra de Deus está ali, querendo produzir raízes profundas, mas ela encontra a dureza do nosso coração, ela encontra barreiras na nossa alma, e aí o Senhor, Ele não consegue dar um passo mais adiante. E nesse texto de Lucas capítulo 8, quando a palavra vem e ela não produz aquilo que precisa ser produzido naqueles primeiros momentos, o inimigo arrebata essa palavra. Todas as vezes que estamos expostos às Escrituras, paralelo a isso, sempre teremos o nosso inimigo atento para roubar a palavra de nós. Sempre teremos o nosso inimigo atento para querer causar distrações, para querer fazer com que a palavra não alcance em nós aquilo pelo qual ela foi designada. E, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nessa parábola, adiantando um pouco mais, tem aquele coração que ouve a palavra, que é aquela boa terra, e esse produz fruto. Mas essa terra que produz fruto, tem uma palavrinha lá escrita, que é o coração que ouve a palavra e retém a palavra. Esse coração que é uma boa terra, ele ouve a palavra e retém. Ele ouve a palavra e diz: Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Ele ouve a palavra e diz: Senhor, me corrige nesse aspecto aqui. É como aquele discípulo no caminho de Emaús. Eles ouvem a palavra e diz: fica conosco. E por causa dessa atitude, desse coração que ouve e responde, então a palavra ela tem ambiente para produzir frutos. Quando você vai ler a carta às 7 igrejas, o Senhor, Ele, o tempo todo Ele está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando às igrejas, mas entre o Espírito falar às igrejas, alguém está respondendo. Quem está respondendo? Os vencedores. Aqueles vencedores ali em Apocalipse capítulos 2 e 3 são aqueles que estão ouvindo o Espírito e estão respondendo o Espírito. Às vezes nós queremos trilhar o caminho dos vencedores. O caminho dos vencedores é respondendo às impressões de Deus no nosso espírito. Como alguém já disse certa vez: luz obedecida, luz aumentada. Luz desobedecida, luz diminuída. O Senhor quer conquistar algumas coisas, algumas barreiras no nosso interior. E para que isso aconteça, nós precisamos responder o Senhor. Para que isso aconteça, nós precisamos dizer: sim, Senhor, fica conosco. E voltando aqui ainda para o texto de Lucas, versículo 44, diz assim: a seguir Jesus, verso 42, então lhes apresentou, eu não li, né, o 41, desculpe, versículo 36, falava ele ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam terem tido uma visão
vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbado? E por que sobe em dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa para comer? Então se lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e eles comeram na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que a mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que o Senhor nos ajude. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Esse versículo 50 também, irmãos, ele é muito precioso, porque o texto diz assim, que Jesus os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Betânia era o ambiente que o Senhor tinha testemunho, serviço e pessoas que ouviam. Era nesse ambiente de Betânia, o ambiente que a palavra de Deus podia produzir frutos. Betânia. E o Senhor tira aquele discípulo do contexto de Jerusalém e os conduz a Betânia. Versículo 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, elevando para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Foi em Betânia que eles viram o Senhor ascendendo aos céus. Isso aqui nos remete a Apocalipse capítulos 2 e 3. Aqueles que ouvem e respondem são esses que conseguem ver o Senhor da glória. São esses que conseguem ver o Senhor subindo, e são esses que estiverem nesse mesmo contexto, os que estiverem nesse mesmo ambiente, ouvindo o Senhor e respondendo o Senhor, são esses que também vão trazer o Senhor. Não o contexto de Jerusalém, onde se tinha muita palavra, mas não tinha vida. Tinha as escrituras abertas, mas não tinha corações que respondessem. Tinha apenas algo que é religiosamente dito. Eles tinham o esqueleto, digamos assim. Eles tinham a estrutura pronta, mas eles não tinham o Senhor da palavra. E o Senhor diversas vezes os advertiu, o Senhor diversas vezes repreendeu, e eles não respondiam ao Senhor. Mas graças ao Senhor por aqueles que responderam. Esses que responderam não apenas viram o Senhor, eles voltaram para testemunhar do Senhor. Irmãos e irmãs, que o Senhor, nesse tempo em que estamos vivendo, já é a última hora. Já estamos nos últimos minutos. E o Senhor continua buscando homens e mulheres que respondam aos anseios do seu coração. O Senhor continua buscando homens e mulheres que entendam a sua vontade e diga: sim, Senhor. E há uma preocupação, irmãos, que nós precisamos ter, é que eu costumo usar um exemplo de alguns irmãos que viveram no passado,
que eles, quando se aproximavam das Escrituras, eu estou me referindo aos puritanos, quando eles se aproximavam das Escrituras e liam algum texto, e o Senhor falava e ministrava aos seus corações, eles tinham o costume de parar. Eles paravam naquele texto, curvavam seus joelhos, e eles começavam a orar, até que o Senhor penetrasse aquelas palavras no seu ser e mudasse as suas vidas. Era assim a vida dos puritanos. Eles ouviam a palavra e eles caíam em arrependimento diante do Senhor. Como nós precisamos, nesses dias que estamos vivendo, dias de tanta confusão, irmãos. Tantas coisas nós temos ouvido, mas parece que elas não penetram o nosso coração. Nós temos ouvido tantas palavras, mas parece que elas batem e voltam. Ela não produz fruto. Precisamos cair de fato aos pés do Senhor e pedir que Ele mude essa realidade em nós. Nós precisamos ir ao Senhor, irmãos, e essa precisa ser uma oração nos nossos dias, para que o Senhor, ao trazer a sua palavra, ela traga aquilo que ela realmente precisa produzir, que é arrependimento. O Senhor deseja produzir arrependimento. Ainda falando da parábola do semeador, tem aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria. Às vezes nós recebemos a palavra com alegria, apenas na esfera da nossa alma, que palavra boa, e nós ficamos alegres com aquilo. Na semana seguinte, nós não conseguimos lembrar uma vírgula sequer do que ouvimos. Repito, irmãos, o assunto não está na palavra, ela é viva, ela é eficaz, mas no coração em que responde a essa palavra. Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê um coração que responde àquilo que o Senhor tem nos trazido. Nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude, para que Ele encontre em nós essa boa terra, onde a palavra vai vir, e não apenas isso, ela vai permanecer ali, e ela vai alcançar os porões das nossas almas. Ela vai chegar naqueles lugares mais escuros, e vai nos convencer do pecado, vai nos convencer de tudo aquilo que ninguém sabe, mas o Senhor, por meio da sua palavra, tem poder de produzir em você arrependimento. E à medida que vamos respondendo a isso, o Senhor Ele vai avançando um pouco mais. É importante, irmãos, que consigamos entender esses movimentos do Senhor e rapidamente ficarmos atentos a isso, porque às vezes o Senhor Ele vai trazer a sua palavra para nós, ou às vezes Ele vai vir ao nosso encontro, e se nós não percebermos, ou se nós estivermos distraídos, o Senhor Ele vai passar diante de nós. Existe uma situação que acontece com Abraão. Eu não vou ler por conta do tempo, mas os irmãos lembram. O Senhor Ele apareceu diversas vezes a Abraão. E uma das aparições do Senhor é que Abraão teria um filho, e ele seria pai de uma grande nação, e aquele contexto todo que os irmãos sabem. E aí Abraão com Sara, ele dá um jeitinho, antecipa os passos e comete lá um erro, e nasce antes de Isaac, Ismael. Naquele texto ali, irmãos, o Senhor só volta a aparecer a Abraão depois de muito tempo o Senhor fica sem falar com Abraão ali. Mas Abraão, ele já tinha passado algumas experiências com o Senhor, e ele já tinha aprendido muito a respeito da presença do Senhor. Que quando o Senhor aparece de novo a Abraão, a atitude dele é completamente diferente. No capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim, que Abraão estava sentado à beira da porta nos carvalhais de Manre. E quando ele estava sentado, ele avista 3 homens. E um deles, Abraão sabia que era o Senhor. E quando aqueles homens se aproximam, Abraão, ele tem uma atitude muito diferente.
ele se antecipa, vai até aqueles homens, e ele cai aos seus pés, manda os seus servos pegar água para lavar os seus pés, manda matar um novilho. Ele dá uma atenção toda especial àqueles homens, porque ele sabia que o Senhor estava ali. E Abraão é como se ele dissesse: Senhor, eu não quero mais perder a sua presença, eu não quero mais que o Senhor passe adiante de mim. Então Abraão, ele promove, irmãos, é isso que é importante, precisamos da ajuda do Senhor. Abraão consegue promover um ambiente para que o Senhor permanecesse ali. E à medida que Abraão faz todas aquelas coisas, se você continuar lendo o texto, os dois homens descem para Sodoma e Gomorra, e esse terceiro, que é o Senhor, ele fica com Abraão. E não lembro exatamente o versículo, talvez o versículo 4 do capítulo 18, diz assim: o Senhor diz assim: eu não poderia ocultar alguma coisa a este meu servo Abraão. Intimidade. À medida que Abraão responde o Senhor diz: poxa, eu não posso me ocultar a esse homem. E Abraão então, o Senhor então se revela para Abraão, e Abraão começa a ter um diálogo com o Senhor, a respeito da cidade de Sodoma e Gomorra. E sempre, irmão, sempre será assim. O Senhor vem, e às vezes nós estamos agitados na nossa alma, que nós não conseguimos perceber o Senhor, nós não conseguimos ver que o Senhor está ali, seja numa circunstância, seja até em um contexto aqui, de assembleia, seja em uma situação particular sua, seja por meio da sua palavra. E qual tem sido a reação do nosso coração? Qual tem sido a nossa resposta diante daquilo que o Senhor tem trazido a mim e a você? E muitas vezes nós temos expulsado a presença do Senhor. Muitas vezes o Senhor vem, nos ministra, e nós simplesmente o rejeitamos. Mas graças a Deus, porque Ele de novo e de novo e de novo nos traz a sua palavra. Ele de novo e de novo promove mais circunstâncias, mais situações. E nós precisamos responder a isso, irmãos. Nesse tempo em que estamos vivendo, o Senhor deseja encontrar corações que respondam à sua vontade. Hebreus capítulo 3 fala daqueles que ouviram a palavra no deserto, mas eles ficaram prostrados lá, eles morreram no deserto, porque eles não acompanharam a palavra com fé naqueles que a ouviram. A palavra veio, mas eles não se misturaram com a palavra. Eles não permitiram que aquela palavra que veio até eles, como diz Tiago, que é poderosa para salvar as nossas almas, eles não se agarraram àquilo. Por isso eles ficaram prostrados no deserto. E o escritor de Hebreus, ele vai tomar isso como exemplo para mim e para você, e vai dizer: olha, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é uma advertência séria, irmãos. Nesse texto também de Lucas, o Senhor ele também vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase está lá nessa parábola do semeador. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque esse é o assunto. São aqueles que ouvem e respondem o Senhor. Ele está falando a toda a assembleia. Mas quais são aqueles que estão atentos, estão percebendo o Senhor e estão respondendo a sua vontade? A advertência para aqueles irmãos foi que eles ficaram prostrados no deserto, simplesmente porque eles não acompanharam a palavra que ouviram com fé. Eles não misturaram a palavra com fé. E o Senhor nos ajude para que, ao estivermos diante da sua palavra, o Senhor encontre em nós uma boa terra. Ele encontre em nós um coração que responda. E isso, irmãos, no nosso contexto não apenas coletivo, mas eu me refiro também a nós como indivíduos. Quantas coisas ao longo dos anos o Senhor ele tem por volta
De vez em quando o Senhor vem e nos lembra. O Senhor nos constrange. O Senhor traz a sua palavra. E nós não respondemos. Nós às vezes permanecemos duros. A palavra ela não consegue encontrar raízes mais profundas. E o Senhor ministra, e de novo, e de novo, e de novo. E o tempo vai passando, e nós vamos nos tornando como aqueles irmãos que se tornam irrepreensíveis. Ninguém pode mais te exortar, ninguém pode mais falar algo a você. Porque se você não tem conseguido mais ouvir o Espírito no seu interior, jamais você vai ouvir o seu irmão. Se você não tem mais conseguido ouvir o Espírito no seu interior, jamais você vai estar atento aos movimentos do Senhor na sua vida. E à medida que o tempo vai passando, nós precisamos ouvir atentamente a exortação do Senhor para mim e para você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O falar do Senhor, ele precisa constranger a nossa vida. Não apenas isso. Nós precisamos dar mais um passo, irmãos. Nós precisamos responder o Senhor. Nós precisamos, assim como aqueles irmãos, nós precisamos dizer: fica, Senhor. Fica, Senhor. Essa precisa ser a nossa oração, irmãos. Fica, Senhor. Nós precisamos orar todos os dias, à medida que a palavra do Senhor vem até nós. O irmão me falou certa vez, na verdade foi uma oração que ele fez, eu não esqueci. Ele certa vez orou, dizendo que a nossa geração é uma geração muito fraca nas Escrituras. Há muitos anos atrás. E hoje, irmãos, nós não apenas somos uma geração fraca nas Escrituras, passamos disso, avançamos. Somos uma geração não apenas fraca nas Escrituras, nós somos uma geração onde tudo tem que ser instantâneo. Você não consegue mais parar para poder ler as Escrituras. Você não consegue mais parar para meditar na palavra. Você não consegue mais. Há tantas inquietações no nosso ser. Há tantas vozes competindo com a voz do Senhor no nosso espírito, mesmo nas reuniões. E, querendo ou não, irmãos, nós estamos respondendo a tudo aquilo que tem acontecido no nosso interior com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, com as nossas atitudes, com as nossas práticas. Essa já é uma resposta àquilo que o Senhor tem trazido no nosso interior. E precisamos de arrependimento. Precisamos que a palavra do Senhor venha até nós e produza arrependimento no nosso espírito. Para que, ao ouvirmos a sua voz, nós sejamos aqueles que vai responder o Senhor. E pense, irmãos, se o Senhor se demorar um pouco mais, o que os nossos filhos vão enfrentar? Eles vão enfrentar, irmãos, não apenas um mundo acelerado, em todos os seus movimentos. Eles também vão enfrentar falta de testemunho. Eles vão enfrentar falta de exemplo. Eles vão enfrentar tantas barreiras, tantas dificuldades. Lá em Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída, as portas queimadas, os muros derrubados, não havia testemunho, não havia absolutamente nada. Por outro lado, você tem Daniel, que em um contexto de Babilônia, ele estava apegado à palavra de Deus. E ele consegue entender pelos livros que o tempo do cativeiro havia terminado. Então, por meio da palavra, Daniel começa a orar. Mesmo naquele contexto
de pura trevas, ele começa a orar: Senhor, o tempo do cativeiro terminou, Senhor. Restaura o teu povo, levanta o teu povo, leva o teu povo de volta para Jerusalém. E o Senhor ouve a oração de Daniel. E Daniel, então, o Senhor responde, né, por meio do povo, trazendo a palavra. E eles voltam para Jerusalém. E é aqui que eu gostaria de falar com os irmãos, onde eles voltam para restaurar uma cidade que estava em ruínas. E às vezes nós não conseguimos perceber isso. Nos reunirmos como vida da igreja não é o melhor lugar. Os irmãos não me entendam mal. Eu falo no sentido de você achar tudo pronto. Não é o melhor lugar. É óbvio que é o desejo do Senhor. Não é isso que acho que os irmãos estão me entendendo. Eu falo não é o melhor lugar no sentido de você sai de um contexto babilônico, né? Eles tiraram, embora em Babilônia eles também pudessem abrir a palavra, fazer tudo aquilo que eles quisessem fazer, mas o Luciano até compartilhou esses dias conosco, ali não era o lugar do Senhor. O lugar do Senhor era Jerusalém. Mas quando eles retornam para Jerusalém, eles não encontram, é isso que eu quero dizer, irmãos, eles não encontram tudo pronto. Não se engane. E o que é que eles encontram? Eles encontram portas queimadas. Eles encontram muros caídos, escombros. Neemias, quando ele vai passear a cavalo, ele vê aqueles que restaram, eles viviam em grande miséria e desprezo. Esse é o contexto, irmãos. O Senhor nos chama para esse contexto, mas para que haja restauração. O Senhor nos chama nesse contexto para que os muros sejam edificados, para que haja testemunho, para que a palavra de novo seja aberta. O Senhor nos chama para esse contexto, para que as portas, elas de novo sejam erguidas e sejam restauradas. E é grande a nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui como espectadores. Nós não estamos aqui como assistidores de reuniões, né? Nós não estamos aqui como espectadores. Mas cada um de nós precisamos responder ao nosso chamamento. O Senhor não te tirou de um contexto, seja lá qual for, para simplesmente ficar assistindo reuniões. Há muros que estão caídos. Há portas que estão queimadas, irmãos. Há irmãos que estão em miséria e desprezo. E qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? O Senhor despertou o nosso espírito para subirmos e edificar. Então, ao ouvirmos a sua palavra, nós precisamos responder. Nós precisamos responder ao Senhor para que Ele possa contar comigo e com você nesse trabalho de edificação. Que o Senhor Ele nos ajude. Amém. Senhor, nós entregamos tudo que falamos em Tuas mãos, Senhor. E pedimos que o Senhor mesmo ministre mais uma vez aos nossos corações, nos levando, Senhor, a estarmos expostos à Tua palavra. E que o Senhor nos ajude para que possamos responder a tudo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus.